que aí a gente chega a um país de primeiro mundo, um país desenvolvido, né? Não era nada disso. Eles estão dizendo, ó, o que se dá, na verdade, é uma relação de dependência no capitalismo mundial entre países centrais e países periféricos. E aquela história de BRICS, a história de Brasil como emergente e tal, isso é muito ideológico, né? Isso não é completamente vazio, mas é muito ideológico porque, na verdade, o Brasil continua sendo uma grande periferia. Agora ainda mais, porque agora estão vendendo mesmo, né? E o que você coloca aí, Josué, é importante porque essa reversão neocolonial é válida e ela é muito grave porque ela ganha força agora do ponto de vista cultural, da subjetividade, né? A nossa subjetividade política, sobretudo, tem um termo do escritor africano José Eduardo Agualuz, ele escreveu um ensaio no Globo há um tempo, e ele usou um termo que ele dizia assim, o Brasil é uma espécie de sociedade neo-arcaica, do ponto de vista cultural. Ou seja, eu já digo que o Brasil não chegou nem ao iluminismo. É uma referência eurocentrista? Mas eu estou dizendo no sentido que o Brasil não desenvolveu nem sequer o que a gente construiu no Ocidente com esse nome tão confuso, tão problemático, mas que talvez seja a opção menos mal, que a gente remete por democracia. Então, você tem aí, voltando à questão econômica, José, um reavivamento muito forte da lógica da acumulação primitiva. O capital ele repõe a lógica da acumulação primitiva. Ele repõe um novo momento de acumulação primitiva. O capital fictício, o capital financeiro, de acumulação primitiva de quê? É uma acumulação primitiva dessa nova forma de capital. É como se o capital industrial clássico lá da época de Marx, né, ele é aquele capital que deu o tom da política no século passado. Proletariado e burguesia, propriedade privada dos meios de produção. Esse capital agora do rentismo, dos credores do Estado, ele repõe uma nova lógica de acumulação primitiva que o Brasil ocupa do ponto de vista da produção, aí não assume a produção de tecnologia de ponta, por exemplo. Assume a produção de commodities, agronegócio. Por que é que se está investindo nessa agora de desregulamentar completamente toda a legislação ambiental de proteção no Brasil? É justamente para favorecer essa lógica de acumulação primitiva. Por que é que a indústria 4.0 ela não chega no Brasil com a mesma força que ela chega, digamos, no meio urbano, ela não chega com a mesma força que ela está chegando no agronegócio? O agronegócio está praticando já automação de ponta, né? Ligada diretamente. Essa acumulação primitiva, Josué, é muito importante isso, porque a tecnologia, por exemplo, através dos algoritmos, por exemplo, o que o Uber faz com o contrato de trabalho, por que é que eu falo muito no homem Uber, em alusão à análise francesa do Dardot e do Laval? Porque o que é que o Uber faz com o contrato de trabalho? O Uber retira toda a mediação, até mesmo da burguesia, daquela classe clássica que explora o trabalhador, e faz um contrato de trabalho invisível, mediado por ninguém, porque o algoritmo é ninguém. O algoritmo ele age como uma pessoa, mas ele não é uma pessoa. Então, ele é, portanto, uma não pessoa. Direto com capital fictício. Você tem um carro, está passando necessidade, está lá precisando, ou quer ter uma renda extra, você vai lá, baixa o aplicativo e estabelece um contrato de trabalho extremamente precário, né? Precarizado ao extremo, mas que você vivencia esse contrato como que você agora não tem mais patrão. Eu trabalho a hora que eu quiser e, portanto, você vai trabalhar mais, porque você vai trabalhar. Sua carga horária ela não se tornou menor, ela se tornou invisível. Então, a sensação que o trabalhador tem é que ele trabalha a hora que ele quer e, portanto, trabalha menos. Não tem mais o saco de estar batendo o ponto, nada. Mas, na verdade, essa carga horária fez o quê? Ela fez isso, mas como ela fez de maneira invisível, fictícia, mas ela é vivenciada como real. Então, o contrato lá, quando você assina com o Nubank, faz o cartão do Nubank ou o Uber, você assinou um contrato direto com a Bolsa de Valores. Vê que loucura. É a Bolsa de Valores. O Uber é uma empresa da Bolsa de Valores. É Vale do Silício. Né? Ele, contratando direto o trabalhador. A indústria passa por outras mediações. Ela tem que produzir o carro, ela produz o celular, mas é periférica. O capital fictício está estabelecendo mediações diretas, ou talvez a palavra não fosse exatamente diretas, com o trabalho. Então, você tem aí uma nova morfologia, de fato, do trabalho que implica na luta de classe. As ferramentas de análise, claro, todas elas caducam, né? Algumas caducam inteiramente, outras
caducam parcialmente. Então, Marx, nesse sentido, ele se torna ainda uma fonte válida, como ele mesmo dizia, colocava, de concepções gerais, da formulação dos conceitos. Só que não tem como a gente, nem partindo de Marx, aplicar essa noção de aplicação instrumental da teoria. Ela é um equívoco, né? Ela é mais próxima do dogmatismo, das leituras apressadas. A gente tem que, de fato, fazer o que o velho Hegel lá chamava de mediação, né? Você fazer essa mediação e você tem que partir aí, de fato, da formação social histórica brasileira, que você pode analisar sob uma perspectiva, por exemplo, da teoria marxista da dependência, da própria perspectiva da teoria crítica, que, por exemplo, agora incorpora o Michel Foucault, que no Brasil é tido, né, como o Brasil gosta de rotular as coisas, e aí falou em Foucault, tem marxista no Brasil, não, é pós-moderno, é estruturalista, não sei o quê. Pô, valeu Foucault. Vai tentar para a formação do Foucault, não tem nada disso, né? Você pega lá no Vigiar e Punir, Foucault está fazendo referência a Marx. Agora, Foucault não é um mero citador de Marx. Foucault ele confronta Marx, mas ele vai colocar lá que a questão, inclusive, da luta de classe, óbvio que não numa perspectiva de Estado. Foucault quer pensar esse conflito na perspectiva do poder nas relações do micro. Então é importante, a teoria crítica tem trazido. Quando eu estava na Alemanha, Foucault foi incorporado de vez na perspectiva da escola fundada pela escola de Frankfurt, da teoria crítica. Então, nesse sentido, Josué, você tem aí uma nova fase da acumulação primitiva, né? A própria indústria 4.0, a quarta revolução industrial, você vê que aqui no Brasil, eu tenho tentado fazer algumas pesquisas sobre isso, alguns setores você tem ilhas, no meio urbano, no meio industrial, propriamente dito. Já no campo, você já está se falando em agricultura digital, que é o agronegócio automatizado, em mineração digital, que é eliminar cada vez mais o trabalho vivo nesses setores. E aí o Marx era genial porque ele escreve um texto lá em 57, 58, como ele fala de maquinaria e capital, ou seja, essa relação entre trabalho vivo e trabalho morto. A máquina, o robô, é trabalho morto. Foi produzido pelo trabalho, mas é trabalho armazenado ali morto. Mas que agora esse trabalho morto adquire vida, e vida própria. Você tem máquinas que estão agora com uma tecnologia chamada de machine learning, que a máquina é capaz de ensinar outra máquina, sem precisar de ser programada por um ser humano. Você programa uma máquina e ela consegue ensinar outra. Então, e elas se conectam e tomam decisões. Vocês têm uma ideia, Josué colocou isso aí, 70% de todas as decisões no mercado financeiro são tomadas por robôs. Então, o robô está programado lá. O Brasil fez reforma da Previdência, fez reforma trabalhista, é um algoritmo no programa. Então, a gente movimenta o capital fictício lá dentro. Claro que significa endividamento, etc. e tal. Mas se não fez, o algoritmo faz tiro e coloca lá em Hong Kong, coloca em outro canto. Então, como é que eu enfrento um algoritmo do ponto de vista da luta de classe? Como é que eu lido com o algoritmo? Porque o algoritmo ele é real, mas não existe. É o contrário da luta de classe. A luta de classe ela existe, mas ela perdeu por um momento sua realidade. O algoritmo ele é real, porque ele funciona na vida. Você sai daqui para vou visitar a minha mãe em outra cidade, não conheço, eu vou sair daqui para o Rio Grande do Sul de carro, eu boto o GPS. Ou seja, o algoritmo traça meu caminho. Ele é real, embora não existe. Cadê o algoritmo? Eu não posso almoçar com ele, mas ele está presente quando eu peço um cachorro quente ou uma pizza pelo iFood. Ele é real, mas não existe. Ele está agora no mercado financeiro brasileiro, 40% já das decisões da Bolsa de Valores são tomadas por robôs, que são avatares dos seus investidores, né? Então, você tem uma lógica da acumulação primitiva retomada sobre mediações novas, inclusive do ponto de vista tecnológico, que aí seria uma outra discussão. Para fechar essa questão do Júlio, né, que ele concentrou mais na questão de como reverter, né, Júlio, eu venho tentando fazer justamente o que o Zizek sugeriu, né? Eu acho que para reverter eu venho tentando também tentando compreender, né, por isso fazer a pesquisa, e eu acho que uma questão fundamental do ponto de vista político, uma questão nevrálgica, é que ao longo dos anos a gente fez democracia no Brasil, e aí a esquerda tem muita culpa no cartório, nós temos, né, de cima para baixo. Né? A gente escreve uma Constituição cidadã, mas a gente esquece de formar cidadãos.
né? E o que é que significa isso? Significa educação, para que os indivíduos possam ascender culturalmente da esfera passional, das disputas egoístas, para uma esfera ético-política que a gente possa dizer propriamente da cidadania. Ou seja, compreender de fato o que significa na prática o Estado democrático de direito, enquanto praxis. Né? Que isso é o avanço civilizatório que o próprio Marx vai dizer, ó, é um passo necessário. Só que agora a gente retrocedeu nisso, né? Ainda mais. Então, de fato, eu acho que é uma pergunta fundamental. A gente tem que colocar nessa perspectiva de estratégia e tática, trabalhar nessa reversão, entende? E a comunicação com as massas é fundamental. Só que eu insisto, a gente tem que, de fato, essa comunicação, essa narrativa de país, a gente tem que construir a partir do vocabulário do nosso povo, né? Eu, inclusive, desde que eu voltei da Alemanha, eu escrevo num blog onde eu tento escrever com uma linguagem mais acessível. Eu também tenho investido mais em projetos de extensão. Inclusive, eu não sei se o Felipe ainda está me ouvindo, mas a gente tem um projeto aqui, Felipe, que a gente trabalha. Eu trabalho com escolas da rede pública estadual, com jovens, adolescentes e jovens, juntamente com parceria com professores, e que a gente dialoga com eles usando muito o método de Paulo Freire, né? De chegar lá na escola não para falar de Marx, né? A gente chega para ouvir. Então, acho que é fundamental que a esquerda, que nós que queremos uma transformação, que nós que representamos o campo progressista, a gente volte a ouvir o Brasil. A gente meio que ficou muito lendo Marx e Gramsci, pai, isso é maravilhoso, e deixou de ouvir o Brasil. E quem foi que deu ouvidos a esse Brasil que queria ser ouvido? Isso aí Lula é fundamental, porque Lula sempre está chamando atenção para a história de ouvir o Brasil. Só que ele ouve o Brasil, mas ele é Lula, ele ouve todo mundo. Tá? Ele... Então, ouvir, sabe? Ouvir no sentido de que essas pessoas queiram falar conosco também. Porque não adianta a gente querer falar com a massa e a massa não quer falar com a gente. E, de fato, eu reconheço, não sei os companheiros, a gente perdeu essa conexão. A gente perdeu, de fato. Você tinha a teologia da libertação, né, que era algo muito forte ligado à Igreja Católica. Com o avanço dos evangélicos, a Igreja Católica perde espaço. Essa questão do Leonardo Boff, até dos próprios setores ali do MST, perdem, foram muito, em grande parte, eu vi pesquisas recentes que eu fiquei assustado, foram capturados por essa mentalidade desse movimento dos neopentecostais, né? Tem a edição de... Você digitar lá no Google, Revista Pesquisa, FAPESP, você digita Fé Pública. Você digitar Fé Pública no Google, vem uma reportagem que é uma das mais interessantes e de linguagem muito acessível. Então, eu acho... Inclusive, eu aceito o convite, vou tentar, dependendo do prazo, atender, mas eu estou nesse desafio, Josué, de inclusive na escrita, tentar produzir. Só que a gente tem que produzir não só na escrita, né? Veja o que fez o Steve Bannon lá na campanha do Trump, né? Ele disse, política tem que fazer hoje com táticas digitais, né? E aí, mas ele quer fazer isso como? Com fake news, como foi feito aqui no Brasil, o gabinete do ódio. E a esquerda passou muito tempo negando o YouTube, negando o Instagram, negando o Facebook. Não, isso é coisa... Né? E a gente vive num tempo, infelizmente, a gente tem que reconhecer, eu, enquanto professor, enquanto acadêmico, fico feliz aí pelo Felipe também, que está nessa batalha do doutorado, não é fácil. Felipe, enquanto acadêmico, a gente reconhece que a gente vive numa sociedade que ler se tornou uma atividade penosa. Ler se tornou uma coisa desagradável. Nossos jovens não têm atração pela palavra escrita. É a imagem, uma sociedade da imagem. O que vale é a imagem, é a excitação, é a busca desenfreada de novos estímulos. Você vê uma imagem no Instagram, você passa e precisa de outra, logo outra e logo outra. Esse é prato cheio para as fake news. Você pega a ultradireita, entendeu isso e usou isso como tática política. E a gente, resistiu muito tempo. E agora a gente tem que fazer. Tem que ir para o YouTube, entendeu? Tem que ir para a favela, ouvir hip hop e dialogar com os jovens do hip hop. Tem que puxar a luta das mulheres, do feminismo, do movimento LGBT, sabe? Não dá para fazer mais política com todo o valor que essa tradição, toda a herança importante que essa tradição nos dá. Eu queria encerrar o seguinte, eu acho que não dá, com muita humildade, eu gostaria de dizer, sem nenhuma pretensão aqui de colocar receita, não há receita de bolo, mas não dá para fazer política mais com a perspectiva da segunda, da terceira internacional dos trabalhadores. A gente tem que renovar isso, entende? Sem abandonar essas referências clássicas, porque elas continuam ainda tendo muito o que dizer, na minha opinião.
inclusive no Brasil, essa tradição aí do Florestan Fernandes, do Inácio Rangel, do Caio Prado Júnior, do Celso Furtado, sabe? É uma tradição importante, a gente precisa dar continuidade. Né? Agora a gente precisa de gente para fazer isso. Eu fico feliz quando vejo os colegas aí no doutorado, fazendo pesquisa. Fico feliz, viu, Josué, pela iniciativa da revista do